Bom dia a todos. Eu sou Reginaldo Nogueira, diretor do IBMEC São Paulo, para dar boas-vindas a todos. Nós temos o prazer hoje de ter conosco uma parte viva da história econômica brasileira, Dr. Henrique Meirelles, foi presidente do Bank Boston, presidente do Banco Central do Brasil, ministro da Fazenda, atual secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, e essa é a versão curta, né, do currículo. E nós estamos simultaneamente nessa abertura do nosso ano acadêmico aqui em São Paulo, mas também com os nossos alunos em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Também nós temos aí transmissão ao vivo com o Infomani, dado a importância da palestra e do nosso convidado de hoje. Queria de novo agradecer o doutor Henrique Meirelles por aceitar o convite. Então, sem delongas. Obrigado. Por favor. Muito obrigado. Eu gostaria inicialmente de agradecer a Reginaldo Nogueira, então, conheci de vocês, os calouros, veteranos, e não só de administração, economia, direito, relações internacionais, diretores, coordenadores, professores, e aos que assistem pela Infomoney em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Pois bem, o Brasil, nos anos recentes, se nós olharmos bem para o que aconteceu no país, na economia, nos costumes e na questão também legal, né? No sentido judicial do termo, nós temos aí uma lição de economia, uma lição de administração, uma lição de política e de administração pública. Portanto, vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos começar com a parte macro, isto é, a economia. Depois nós vamos entrar nos aspectos mais objetivos, principalmente no ambiente de negócio, no ambiente no Brasil para produzir, que é, em última análise, a capacidade de um país de produzir mais, melhor e gerar riqueza e propiciar oportunidades de emprego, principalmente para jovens como vocês, que saem altamente qualificados e que precisam de oportunidades no mercado de trabalho, mas oportunidades desafiantes, oportunidades motivantes, oportunidades que, de fato, vocês não só tenham condições de usar tudo aquilo que aprenderam, mas também de exercitar coisas novas, criar e, principalmente, gerar riqueza para todos. Muito bem. Vamos, então, olhar a situação como um todo. Em primeiro lugar, o Brasil mostrou os limites de alguns conceitos macroeconômicos básicos. E os limites, analisados a posteriori, são muito óbvios, mas não necessariamente todos concordavam no primeiro momento. Hoje é quase unanimidade, mas na época não era. Importante entendermos isso, que toda a população, todo o país, muitas vezes a empresa ou a família precisam passar por algumas experiências para aprender, senão não passa. A natureza, como eu gostava de dizer nas minhas épocas de Banco Boston, ou depois dando aula, eu participando de conselhos do exterior, eu dizia sempre, a natureza não dá saltos. A natureza tem uma etapa depois da outra, e a mesma coisa a humanidade, a economia, a administração, a civilização, de uma maneira geral, a política. Então, vamos lá. Primeiro, existe uma visão clássica de economia dizendo que, em momentos de crise, de recessão, você, governo, faz uma expansão fiscal, e, com a expansão fiscal, você impulsiona a economia, injeta dinheiro na economia, o país cresce. Muito bem. Isso foi a política usada, por exemplo, pelo governo americano na crise de 2008. Eles aprovaram um pacote de 750 bilhões de dólares de incentivos à economia. Foi gasto de governo. Gasto de governo para programas, para crédito, para capitalização de bancos, para capitalização de empresas, etc, etc, etc. Muito bem. Então, o Japão fez o mesmo. O Japão foi mais complicado, durou muito tempo
Os Estados Unidos saíram da crise em poucos anos. A Europa também usou isso depois da crise de 2008. O Japão, uma coisa anterior, foi mais resultado da crise dos anos 90. Pois bem, o fato é que o Brasil, que estava crescendo muito, o Brasil que tinha usado esta política corretamente na crise de 2008, quando o Brasil fez o quê? O Brasil adotou duas políticas expansionistas. Primeiro, a expansão do gasto público. Número 1, diminuição de impostos. Número 2, ambos expansionistas, no primeiro momento, tudo isso na área fiscal. E na área monetária, isto é, Banco Central, o Banco Central também, em janeiro de 2009, quando as expectativas de inflação começaram a cair muito, correto, e em resultado natural da crise, da recessão, o Banco Central começou a cortar a taxa de juros corretamente. Muito bem. Então, nós tivemos um impulso fiscal, um impulso monetário. Como devia ser, como diz o livro-texto. Até aí, funcionando tudo bem, o Brasil estava funcionando como uma economia, vamos chamar assim, normal. Tá. Quando passamos o ano de 2009, a economia se recuperou, nós entramos já crescendo em 2010, e com riscos de crescer mais, de crescer em excesso. Como é que você pode crescer em excesso? Crescer vai ser bom. Aí já começa a primeira questão. Depende. Depende se você está crescendo de acordo com a sua capacidade. Se você começa a produzir e gerar demanda acima da sua capacidade de produzir, você começa a pressionar a inflação, você começa a pressionar uma série de coisas na economia, mão de obra, etc, etc. Muito bem. Então, o que acontece? Os insumos, de uma maneira geral. Então, neste momento, o Brasil já entrou, começou a acelerar em 2010. Só que existia, e aí eu vou falar de novo na questão que a natureza não dá saltos, existia uma teoria básica de economia que tinha prevalecido na América Latina, em alguns segmentos do pensamento, e existia um pensamento forte no Brasil sobre isso que nunca tinha sido testado, que era a ideia de que você incentivava muito a demanda, mesmo acima da capacidade de produzir, e que a oferta iria seguir. Isto é, as empresas iam investir em função disso, iam crescer e produzir mais, e tudo ia entrar num ciclo virtuoso. O problema dessa teoria é que a realidade mostra, e particularmente o Brasil mostrou, que no momento em que você faz isso, demanda um tempo grande para que as empresas vão se planejar, vão crescer, vão investir, vão contratar trabalhadores, etc. Tudo isso é uma defasagem muito grande, e até lá a economia já inflacionou. A inflação já subiu muito. E aí começa o desequilíbrio na economia. Você, com a inflação elevada, isso começa a desorganizar, e aí a economia começa a cair. E aí, quando você aumenta a capacidade de produção, está pronta, acontece que, na realidade, a economia já está para baixo. Muito bem. Mas, nesse momento, o Banco Central, então, atuando corretamente, em 2010, começou a, de novo, segurar a política monetária, isto é, aumentar a taxa de juros, segurar. Por quê? Porque a economia estava crescendo, começou a crescer muito, entrou muito acelerada em 2010. Qual foi o problema? Bom, então, mas qual o problema? É o seguinte: a capacidade de um país de crescer a uma taxa acelerada boa, mas não muito, mas é a chamada taxa de equilíbrio, é o potencial de crescimento sem inflação. Cada país tem uma taxa diferente. A taxa do Brasil, da época, era aí um pouco abaixo de 3, 2,7, 2,5, 2, por aí. É um cálculo meio impreciso. Entre 2,5 a 3. Vai. E o Brasil entrou acelerando para crescer a mais de 7. Muito bem. O Banco Central
apertou a política para trazer isso, começar a trazer isso mais para baixo. E equilibrar e continuar crescendo por muitos anos. Porque o problema não é dar um salto de crescimento. Isso aí é uma coisa que o Brasil tem feito muitas vezes na história. É o chamado voo de pato. Acelera, entra em crise, cai. Acelera, entra em crise, cai. Então, o que nós temos é que manter um voo constante, o voo da águia. E não é à toa que em alguns países tem a águia como símbolo. Então, o que é que nós temos? Então, é um voo estável e de longo curso. Então, o que acontece? No entanto, as autoridades fiscais, naquela época, que acreditavam nessa política do chamado demand side, né, que é a política gerada, impulsionada pelo consumo, as autoridades fiscais começaram a acelerar ainda mais os gastos públicos para continuar acelerando, e a economia já estava acelerada. Muito bem. Então, nós ficamos aí, começou o primeiro descompasso entre política monetária e política fiscal. Política fiscal procurando expandir, mas ainda é a política monetária procurando contrair. Então, já houve o primeiro desequilíbrio na economia, já em 2010. Isso se acentuou, porque, em 2011, nós tivemos, então, a eleição de uma presidente que decidiu bancar essa política, e acelerar mais, de convicções firmes nessa política de impulsionamento pela demanda, pelo consumo. Como eu disse, voltando ao que eu falei no começo, a natureza não dá saltos. Então, existia na América Latina, principalmente, essa teoria do impulso pelo consumo, chamado demand side, e isso era inevitável que, cedo ou tarde, isso fosse aplicado no Brasil, e foi. Muito bem. Então, a presidente começou a acelerar ainda mais o impulso fiscal, né, gastando mais. E a economia tinha crescido 7,5% em 2010, estava já funcionando acima da capacidade. E o governo começou a gastar mais, e o Banco Central, que estava já tinha, como eu mencionei, adotado uma política de contenção, né, uma política de equilíbrio, o que aconteceu? Surpreendentemente, em agosto de 2011, o Banco Central cortou a taxa de juros, ajudando a botar mais impulso ainda na economia em 2011. Bom, muitos, então, poderiam pensar, então, a economia cresceu em 2010 7,5%, e em 2011, então, foi para 9%. Não. Ao contrário. E aí vem o meu ponto que eu estava levantando. A economia aí começou a cair, ao contrário. Mas por quê? Por várias razões. Primeiro, a inflação subiu. Começou a desorganizar a economia. Por quê? Porque você desequilibrou a economia. Segundo, muito importante, aí começa um fenômeno que aconteceu em 11, 12, 2013, 2014, 2015, que foi o quê? Aí vem a questão do que eu digo dos limites da realidade, que aí o Brasil começa a ensinar de novo uma lição, mostrar na experiência prática os limites da teoria, ou da experiência prática de muitos países equilibrados. Mas vamos lá. O que aconteceu? No momento em que o governo começou a gastar, além do problema da inflação, continuou a gastar, melhor dizendo, nós tivemos um outro problema muito importante, que é o seguinte: as pessoas que compram títulos do governo brasileiro, tá, vão lá, seja no Tesouro Direto, seja através dos bancos, investindo em bancos que compram, por sua vez, títulos do governo. O que acontece? Essas pessoas começaram, de uma forma gradual, a exigir cada vez mais taxas de juro. Por que isso? Porque começaram a se preocupar com o futuro, porque a dívida pública começou a crescer. Aí olharam aquilo e disseram: puxa vida, isso vai dar problema. Uma hora o Brasil pode entrar em crise fiscal de novo. E o Brasil já teve história de crise, inclusive de calote. Muito bem.
essa linha que prevalecia no governo na época dizia o seguinte: não tem problema, não. Por que o governo não pode aumentar o endividamento? Né? Mais ainda, tomar dinheiro emprestado e continuar gastando. Bom, aí vem um outro problema importante, que normalmente é essa teoria. O governo gasta mais, como fez os Estados Unidos depois da saída da crise, a Europa, etc. A economia cresce. Bacana. Só que é o seguinte: no momento em que as pessoas começam a se preocupar com a solvência do governo, isso é, se o governo vai ser capaz de pagar essa dívida lá na frente, aí o negócio começa a complicar, porque aí eles começam a demandar todos os investidores mais e mais taxas de juros para comprar o título do governo. E isso aumenta a taxa de juros da economia como um todo, porque no momento que eu sou um investidor, eu vou e ter um título do governo pagando uma taxa mais elevada, por que eu vou comprar um título privado pagando uma taxa mais baixa? Não, o governo é piso, que é o título do Tesouro Nacional. Portanto, eu começo, na medida que o governo começa a fazer isso, ele começa a subir a taxa de juros de toda a economia. E aí a economia vai para baixo. Você fala, bom, mas como o Japão ou alguns países da Europa conseguem ter endividamentos públicos tão elevados? Né? Mais do que o Brasil, pelo menos. Por quê? Porque tem uma situação mais sólida, uma tradição maior de equilíbrio, etc. É aquilo que uma vez eu estava numa reunião dos bancos centrais na Basileia, na Suíça, e foi quando começou a se discutir por que alguns países precisavam ter reservas internacionais. É a mesma coisa, né? Criar reserva de caixa para assegurar previsão de crise. Isso tem sido fundamental para o Brasil, reserva internacional, para prevenir crises na área externa. Aqui eu já estou falando um pouquinho aqui da questão externa, mas que é similar. Né? Começa a subir muita dívida externa, é importante que você tenha reserva de caixa para diminuir isso. Eu estava sentado lá, senta na Basileia por ordem alfabética. Estava sentado do meu lado o presidente do Banco Central do Canadá. E ele era um bom amigo. Num certo momento, ele virou, no meio daquela discussão, discutir na China, porque a China tinha $1 trilhão de reserva. O Brasil, naquela época, já estava aí aproximando dos 300 bilhões. E aí vira o presidente do Banco Central do Canadá e me diz, ô Henrique, nós, no Canadá, não precisamos de reserva internacional. Por que você precisa de reserva internacional no Brasil? Eu virei para ele, chamava-se Marco, falei, Marco, o dia que você estiver chamando o Brasil de uma economia avançada, nós não vamos mais precisar de reserva. Enquanto você estiver chamando o Brasil de economia emergente, nós precisamos de reserva. Evidentemente, foi uma maneira de mostrar para ele, porque, evidentemente, ele chamar o Brasil de economia avançada não ia resolver o problema. O problema é, ele estava expressando uma realidade. Nós não somos uma economia consolidada, etc. Então, nós precisamos ter reserva internacional, nós precisamos ter um determinado limite de endividamento público. A realidade mostrou que, mesmo no exterior, também tem. Né? Os países da Europa começaram a quebrar também. E aí quebrou a Grécia, quebrou Portugal, a Espanha também quebrou, e foi por aí, né? Principalmente o sul da Europa. E a Suécia também teve problema antes. Mas, então, o que acontece? Mas o problema é que o país mais instável, com histórico de crises, ele tem limites menores de endividamento. É tão simples quanto isso. Se você tem uma história longa de estabilidade, de cumprir as suas obrigações, você pode desfrutar um pouco mais de confiança. Senão, você tem que tomar mais cuidado. E aí fala, mas eu não quero, não gosto dessa situação. Aí é um perigo isso, para todos vocês ficarem alerta a isso, essa história de ficar inconformado com a situação. Isso é um perigo na vida pessoal, é um perigo na empresa e é um perigo no governo. Por quê? Porque existe uma coisa interessante que quem cunhou uma frase histórica sobre isso
é um escritor do Rio de Janeiro, que era um cronista também de jornal, escreveu muita peça de teatro, etc. E era o Nelson Rodrigues. E ele dizia uma coisa muito importante, que todos nós devemos prestar atenção. Eu deixo primeiro essa frase com vocês. A frase dele era: nada mais brutal do que o fato. O fato. Não adianta se lutar contra os fatos. Então, objetivamente, no momento que você diz assim, não, eu acho um absurdo que a Alemanha possa ter uma dívida em relação a um produto maior do que o Brasil. A resposta que eu digo é o seguinte: eu também acho. Por causa disso, vamos equilibrar a situação, vamos controlar a inflação e vamos construir uma história que permita ao Brasil, no futuro, até ter um grau de confiança maior do que a Alemanha, mas não lutar contra o fato, porque isso você tem problema. E foi o que aconteceu exatamente no Brasil. A taxa de juros começou a subir, a inflação começou a subir. Quando nós chegamos em 2016, quando eu entrei no Ministério da Fazenda, nós tínhamos uma situação dramática, porque era, de novo, o Brasil inovando em texto de economia. Aí, do ponto de vista negativo. Como? Nós tínhamos um desemprego elevadíssimo, 14 milhões de desempregados, nós tínhamos uma economia mergulhante, tinha caído 5% em um ano, de maio de 2015 a maio de 2016, 5%. É brutal isso. E a taxa de juros estava elevada e a inflação elevada. Isso é inusitado, porque, normalmente, quando o desemprego sobe muito, a atividade econômica cai, a inflação cai. Haja vista, por exemplo, que o Japão entrou nesse problema. Demorou a reagir e teve aí a chamada armadilha da deflação, que aí o Japão entrou numa crise em 2000 na década de 90, que passou anos para conseguir sair. Aí era o contrário, era deflação. Aí você podia perguntar, aí o Japão mostrou um outro limite, é o limite contrário, da deflação, que é ruim, até pior que a inflação. Aí você fala, mas qual é o problema de ter deflação? O preço caindo, isso não é bom, não? Também não. Por quê? Se o preço está caindo, você, que é um rapaz inteligente, etc., começa a trabalhar, ganhar um bom salário, você pega esse dinheiro, vai comprar uma televisão, por exemplo, um computador, muitas vezes você fala, não, espera aí, o preço está caindo, eu vou esperar aqui 2 meses, vai cair mais um pouco. Então, todas as pessoas começam a adiar a compra, e a economia vai para baixo, e entra num ciclo vicioso. Entendeu? Aí, então, os governos, para isso, estabeleceram o regime de meta de inflação. Isto é, você tem que ter uma meta, e a inflação ideal é a inflação na meta, não é nem para baixo nem para cima, senão não precisa de meta. Nós tivemos uma presidente do Brasil uma vez que dizia, eu defino a meta e eu dobro a meta. Eu falei, não, peraí. Tem que cumprir, você define uma meta que é uma meta ideal. Aí você cumpre a meta. Né? Muito bem. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles fizeram um esforço muito grande, até hoje ainda, para levar a inflação para a meta. Caiu muito. E a ideia é não deixar baixar de zero. É o chamado zero bound. É o limite do zero. Não deixa cair, porque aí é ruim, difícil sair depois. Mas também não deixa subir. Então, onde fica, então? Na meta. Tá certo? Muito bem. Então, o que acontece? Voltando ao Brasil. Então, nós iniciamos uma política muito séria, em primeiro lugar, de equilibrar a causa da crise. E aí você tem que ver uma coisa muito importante quando você está na empresa ou no setor público. Você tem que entender se a empresa tem problema ou se um governo tem problema, você tem que entender qual é a razão do problema, a raiz. No caso do Brasil, era excesso de gasto público. O Brasil estava gastando demais, dívida pública subindo, as pessoas com medo que o governo ia dar um calote lá na frente. O Brasil já declarou moratória no passado e tal. Então, era importante que nós controlássemos a dívida e controlássemos as despesas públicas. Então, eu apresentei uma emenda constitucional
foi aprovada, entrou na Constituição, que é o chamado teto de gastos. Isto é, limitou o crescimento dos gastos públicos à inflação. Ponto. Não pode crescer mais do que a inflação. Está em vigor. Muito bem. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque isso aumentou a confiança na economia, porque todo mundo olhou e falou, não, pera, agora não vai quebrar. O país não vai dar calote. Então, eu posso continuar comprando título do governo. Então, a taxa de juros caiu, a inflação caiu, e, aliás, caiu abaixo da meta, para baixo da meta, um pouquinho. A inflação caiu, a taxa de juros caiu, o país voltou a crescer. Muito bem. Então, mostra claramente tudo isso que eu estou dizendo. No momento, então, que as pessoas voltaram a ter confiança que o governo ia dar calote, a taxa de juros foi caindo. A taxa de juros do Banco Central, por exemplo, a Selic, hoje é a mais baixa da história. Resultado de tudo isso. Foi uma questão fiscal. Caiu o risco do governo, caiu a taxa de juros paga pelo governo, caiu a taxa de juros paga pela economia, o Banco Central pôde cortar juros, sem causar inflação. É tão simples quanto isso. Quando você olha as causas, a vida é simples. Difícil é concluir com a causa certa. Aí que está a dificuldade da análise. Muito bem. E o Brasil continuou. Aí a economia se recuperou. Começou a crescer em 17, etc. E aí nós começamos a enfrentar um outro problema. Que é, mas está crescendo pouco. Recuperação lenta. Qual é o problema? Onde é que está o problema? Aí entra naquela questão do ambiente de negócios, da produtividade. O que quer dizer isso? Bom, vamos sumarizar isso da seguinte maneira, já falei sobre isso, mas muitos não ouviram. Vamos sumarizar isso da seguinte maneira. O Banco Mundial faz uma classificação de 149 países pela facilidade de produzir no país. Quanto mais fácil produzir, mais você produz. É a produtividade. Esse é o ponto. E a maneira do Banco Mundial medir isso, eles chamam isso de easy of doing business, facilidade de produzir, ou facilidade de fazer negócio. Muito bem. Aí eles estabelecem uma série de critérios. Questão trabalhista, dificuldade de abrir empresa, e etc, etc. O Brasil, nessa lista, estava em número... Primeiro, país mais produtivo, etc. O último, dos 149, é o número de 149. O Brasil estava em 125 em 2016, 17. Está mal, né? Está bom, não. Então, nós começamos um trabalho grande de aumento de produtividade. Eu apresentei 15 projetos visando fazer com que o Brasil começasse a produzir mais. E aí é o problema do crescer pouco. Crescer pouco por quê? Porque a capacidade do país de crescer fica complicada quando é muito difícil produzir no país. E aí nós tivemos um ajuste demográfico. Por exemplo, o potencial de crescimento do Brasil normal, equilibrado, sem inflação, caiu de 3,3 por aí, que era a taxa dos 20 anos anteriores, até nos últimos anos, que caiu aí para uns 2,3, mais ou menos, por cento ao ano. Então, é pouco, é. Mas o que nós temos que fazer, então? Nós temos que aumentar a produtividade do país. Como é que nós aumentamos a produtividade do país? Melhorando condições de produzir, isto é, ambiente de negócio. E aí, várias medidas começaram a ser tomadas. Uma delas, reforma trabalhista, que foi feito já a maior parte, etc. Por quê? Porque a incerteza que sempre existiu nas relações trabalhistas no Brasil é um problema. E era um dos maiores custos do Brasil, uma das maiores dificuldades de produzir no Brasil. Estrangeiros chegavam aqui e falavam, não, isso é uma coisa complicada. A legislação trabalhista no Brasil era muito complicada. Uma vez eu estava fazendo uma palestra para juízes trabalhistas, presidentes de tribunais regionais de trabalho, do país inteiro, lá em Brasília. Aí, uma hora, o presidente de um tribunal estadual disse, o ministro, é o seguinte, nós precisamos de mais juízes, precisamos de mais verba para contratar mais juízes, porque o número de causas trabalhistas aumenta todo dia de forma alucinante.
Eu digo, só tem razão, aumenta mesmo. Agora, só já tem muito juiz lá, né? Não, tem, sei lá, um número grande que tinha, etc. Eu digo, e vai aumentar mais ainda? É, porque as causas trabalhistas estão aumentando. Eu falei, não seria o caso, então, de diminuir o número de causas trabalhistas, simplificando a legislação, ao invés de simplesmente ficar contratando mais juiz, mais juiz, mais juiz, cada vez mais causa trabalhista, daqui a um pouco o país inteiro está gastando metade do tempo aí discutindo a justiça do trabalho, as coisas. Tá? Ficou perplexa. Então, é esse um caminho, por exemplo, que eu estou dando um exemplo para vocês do aumento da produtividade. Outra coisa também simbólica, é um projeto que está em andamento, que é o seguinte: você amanhã saiu daqui, formou tal, resolve abrir uma empresa nova, startup. Startup aí desenvolveu lá um software, um negócio novo, uma ideia nova, sai desenvolver aqui, servir, prestar um determinado serviço. Então, bacana, bacana. Só que aí é o seguinte, em média, estudo do Banco Mundial, quanto tempo, em 2016, você gastava naquela época para abrir uma empresa? Você vai falar, mas abrir uma empresa, que é isso? Comprar móvel, alugar escritório, contratar funcionário, botar a empresa para trabalhar? Não é isso que o Banco Mundial está medindo, não. É papel, registro, burocracia. Vai registrar na junta comercial, vai lá, abre não sei o quê, vai lá, tem que pegar certificado do Corpo Bombeiro, vai pegar não sei mais o quê, tererê, vai pegar um certificado não sei das quantas. Tempo médio, 101 dias no Brasil para conseguir abrir uma empresa. Aí, depois dos 101 dias, bom, aí você vai comprar móvel, vai montar um escritório, papapá. Porque até lá você só está lutando para conseguir preencher papel. Então, a ideia é trazer isso. E nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, aqui no Estado de São Paulo. Comecei lá, no governo federal, e a ideia é trazer isso de 101 para 7 dias, depois para 5 dias, depois para 3 dias. Aí você entra num bom padrão mundial. Tá? Então, isto chama-se produtividade. Né? Isto chama-se, com a reforma trabalhista, com tempo de abertura de empresa, são exemplos disso. Outra coisa agora, que inclusive está em via de ser votado no Congresso, é um projeto também que eu fiz, o cadastro positivo. O que é o cadastro positivo? O cadastro positivo é o seguinte: se você está atrasada no pagamento aí de uma prestação, numa loja qualquer, você vai lá, tem lá o cadastro negativo. Você está atrasado aqui, tarará, tarará. Agora, vamos supor que você queira que o seu nome seja registrado como um bom pagador. Para você conseguir, inclusive, taxa de crédito menor, a taxa de juros menor no crédito, né? Ter mais crédito. Então, você, para isso, aí complica. Você tem que preencher uma burocracia, mandar, aí manda a carta registrada para você, perguntando se você quer mesmo entrar no cadastro positivo, e é uma complicação grande. Então, nós estamos estabelecendo uma lei que vai, eu propus isso lá, e está em andamento, acredito que tem grande chance de ser aprovado, que vai dizer o seguinte: todo mundo automaticamente entra no cadastro positivo. Você está pagando suas prestações em dia, perfeitamente você vai para o cadastro positivo. A não ser que você não queira. Não quero. E eu não quero que ninguém saiba que eu sou um bom pagador. Tá bom. Aí você tem o direito, aí sim você notifica os bancos que você não quer que essa informação que você está pagando tudo em dia seja repassada para ninguém. Aí eu comecei a discutir isso. Na época eu apresentei isso no Congresso, com as associações lá que estavam defendendo isso. Falei, mas por que alguém não vai querer que ele ou ela seja conhecida ou conhecido como bom pagador? Por quê? Depois eu entendi o porquê. É normal. Uma outra pessoa pode não querer. Ué, quem sabe você está num processo de divórcio, não quer que a mulher ou o ex-marido saiba que está pagando tudo em dia,
Ih, minha situação está terrível. Não. Às vezes, não. Direito, aí é direito individual, não quero. Ou a empresa que está negociando duro com credores e fala, não, eu não quero que credor nenhum fique sabendo porque eu estou negociando duro aqui com credor, as minhas dívidas. Tá bom, direito. Mas, na maioria, a grande maioria da população, vai querer que o fato de ser um bom ou pagador ou uma boa pagadora é conhecido, né? Os potenciais credores. Tudo bem. Tá bom. Uai. Então, o que eu quero dizer? Tudo isso chama-se produtividade, racionalidade econômica. E isso é todo um projeto que é o grande desafio do Brasil. Aí você fala assim, mas eu leio jornal, revista, e só se fala em reforma da Previdência, dia e noite. Não. E a reforma da Previdência é importante, é importantíssima. Por quê? Por uma razão muito simples. Mas é básico, isso é básico. Para começar a conversar, não vai resolver o problema do país. Fala, não, vai resolver tudo. Não, tudo não. Se não fizer, é um problema. Agora, fazendo, nós vamos ter que continuar trabalhando para produzir mais e melhor, as reformas de produtividade todas. Agora, o que acontece? E esse negócio aí da Previdência? Fala, não, muito simples. Se não fizer a Previdência, o país vai quebrar. Isto é, vai estourar o teto de gastos daqui a algum tempo, e aí nós vamos ter um problema. Quer dizer, porque aí ou abole o teto de gastos, muda a Constituição de novo, que é um desastre, porque aí a taxa de juros vai embora, etc., e o país vai acabar quebrando de novo, ou não. Então, aí tem que enfrentar o problema da reforma da Previdência. Agora, fala, por que fazer a reforma da Previdência? E, aliás, quando se discutiu a primeira vez a reforma da Previdência, foi feita uma pesquisa de opinião pública e cerca de 71% da população era contra a reforma da Previdência. Nesse momento, eu fui entender o problema, porque eu não gosto de brigar com o fato. Isso, voltando ao ponto. Eu fui entender por que a população era contra a reforma da Previdência. Aí entendi. Muito fácil. Depende de como é que você explica. Eu chego para você e pergunto, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a favor ou contra que eu tire um direito seu? Você vai fazer, eu sou contra. Ué, tá certo? Direito meu, você vai querer tirar? Não, eu sou contra. Não sei nem que direito que é, mas se é direito, eu sou contra. Fala, que tal seja o direito de morrer por acidente? Você quer? Não, esse você pode tirar. Certo? Então, o que eu quero, então, depende de como você explica. O direito de ser assaltado de noite. Você quer? Não, esse aí você pode levar esse direito embora, porque eu prefiro não ser assaltado. Então, depende de como você explica. E o problema da Previdência é o seguinte, primeiro que ela é injusta, porque só se aposenta mais cedo algumas categorias, por exemplo, servidores públicos, magistratura, etc., aposentam alto salário. A maior parte da população aposenta aí no INPS, aí, INSS, etc., e o teto é R$ 5.000, e a maior parte se aposenta com um salário mínimo, ou seja lá o que for. Então, o primeiro problema é esse, é injusto. Então, você vai contribuir a vida inteira, vai aposentar com 5 mil, e um camarada lá, da magistratura, etc., vai aposentar com 40, trabalhando muito menos. Esse é o primeiro problema. Então, é justo. Mas, segundo, não dá para pagar, porque a população vai aumentando o tempo de vida. Aí, por exemplo, um dia que eu estava discutindo na Câmara dos Deputados lá, e os deputados discutindo, não, mas não é, sim, tem coisa aí, aposentadoria, não é assim, e a aposentadoria não está aumentando tanto, o custo da aposentadoria para o país. E aí a discussão estava meio interminável, e, num certo momento, ele levantou e falou, ministro, me desculpe, eu vou ter que sair, porque eu tenho que ir hoje numa festa de uma amiga minha que está comemorando 20 anos de aposentada. Eu falei, mas ela está bem de saúde, etc., e você acha que ela pode viver mais de 20 anos? Ele falou, sim, ela está muito bem. Eu falei, então você está explicando qual é o problema da Previdência. Porque ela está aposentada há 20 anos, recebendo a aposentadoria, e quem está pagando?
vocês aí, a população brasileira inteira. E não aguenta. A Grécia quebrou. A Grécia, o governo quebrou, a Previdência quebrou, ele teve que cortar o valor da aposentadoria de aposentado. Cortou, uma vez não foi suficiente, 2, 3, 4, 5, cortou 14 vezes. Tá certo? E um desastre, isso. Um horror, mas teve que fazer. E foi um governo de esquerda, hein? Do Syriza, que está lá até hoje. O primeiro-ministro era Tsipras. Então, tem que fazer porque quebrou. Não tinha mais dinheiro para pagar. Então, isso é um problema. Tá certo? Então, isso acontece. Aí, é a mesma coisa, só para sumarizar essa parte, um cidadão, um dia me passou uma mensagem dizendo o seguinte, um e-mail, eu comecei a trabalhar como estagiário, etc., e comecei a contribuir aos 18 anos de idade. Hoje eu sou um servidor público, etc. E conversei com 18, 35 anos, eu estou aqui planejando há muito tempo me aposentar aos 53. Servidor público, salário bom, ia ganhar aposentadoria integral. Aí ele continuou o e-mail. E eu não gosto de trabalhar. Eu prefiro me aposentar e aproveitar a vida. Né? Entendo, para quem se aposenta com alta aposentadoria, você pode olhar para frente e dizer, vou me aposentar novo aí, aproveitar a vida com a alta aposentadoria. Por que o senhor quer fazer com que eu trabalhe mais tempo? Eu falei, por mim, respondi para ele. Falei, por mim, você pode se aposentar com 40, não precisa chegar nos 53, não. O problema é que não sou eu, o problema é que a sua aposentadoria tem que ser paga pelo povo brasileiro, e o povo brasileiro tem dificuldade. E não está ganhando todo mundo R$30 mil por mês, não. Muito pelo contrário. Então, é essa a dificuldade. Ele não respondeu, ficou calado. Encerrou o diálogo ali. Tá certo? Então, onde é que está toda a questão? A reforma da Previdência é necessária, tem que fazer, porque senão quebra. Agora, isso não quer dizer que nós vamos crescer uma barbaridade nos próximos anos só fazendo a reforma da Previdência. Tem que enfrentar, tem que fazer. Mas isso é básico. Isso é para não quebrar. Não resolveu tudo. Tem que fazer as outras reformas. Em dito isso, a curto prazo, nós estamos com a situação equacionada. Muita gente fica preocupada, mas vai ter crise. Não, não vai ter crise. Esse ano o Brasil vai crescer, o ano que vem. Por quê? Porque deixamos as coisas equilibradas, a economia está indo na direção certa. Tal. Agora, nós temos dois desafios. Primeiro, fazer a Previdência, etc., para que não tenha problema daqui a alguns anos, 2, 3 anos. E, segundo, produzir mais e melhor, isto é, aumentar a taxa de crescimento do Brasil, para criar mais empregos. Você fala, não, de fato o Brasil está crescendo, mas devagar, e tem muitos empregados ainda, de fato, porque a capacidade do Brasil de crescer é baixa, porque é muito complicado fazer negócio no Brasil. Então, a reforma trabalhista é um avanço, a capacidade de abrir empresa mais rápido é um avanço, tudo isso tem que ser feito, cadastro positivo, e vai embora. Só eu apresentei 15 propostas. Algumas delas estão tramitando, muitas delas estão paradas. Tem a reforma tributária, que tem que ser feita, simplificar essa parafernália de imposto no Brasil, etc., etc., etc. Em resumo, é esse o quadro. E é isso, basicamente, o que eu queria deixar a visão para vocês. Isto é, o fato é que nós temos uma questão fundamental no Brasil, que é estamos dispostos a enfrentar todos esses desafios. Fazer a reforma da Previdência primeiro, depois fazer todas as reformas da produtividade, equilibrar mais as contas públicas e o país ter capacidade de crescer mais e melhor. Aí eu acho que nós temos condições de crescer até 3,5% a 4% ao ano, equilibradamente. Entendeu?
Mas, de novo, tem que enfrentar o problema. E, voltando à frase lá, que eu mencionei, que eu gosto muito, nada mais brutal do que o fato. Temos que aprender a registrar os fatos, não ficar lutando contra o fato. Não, eu não gosto desse fato. Eu prefiro o outro. Também. A mesma coisa, por exemplo, o seguinte. Aqui em São Paulo tem trânsito, certo? Por exemplo, quando eu morava em Brasília, o trânsito em Brasília é bem menor. São Paulo tem muitas outras vantagens. Tem, mas tem trânsito. Não tem? Tem. Não adianta lutar contra isso. Não gosto do trânsito de São Paulo. Tá bom, e daí? Vamos arrumar maneiras mais eficientes de lidar com o problema do trânsito de São Paulo. Desde políticas públicas, que é o que estamos procurando fazer agora no governo de São Paulo, investir mais no metrô, resolver essas encrencas aí de linha 6, linha não sei o quê, fazer metrô, e tirar a racionalidade. Só para dar um exemplo de vocês da questão da irracionalidade. O governo anterior, federal, fez uma concessão à privatização do aeroporto de Guarulhos. Bom, ótimo, bacana, tem que fazer mesmo. Porque o aeroporto de Guarulhos era muito ruim e o governo não tinha dinheiro lá para investir. Legal, aí fez a privatização. Só que fez mal feito. E um dos problemas é que não previu que o trem que sai da cidade, né, da Companhia de Transportes Metropolitanos, o trem, normalmente, se chega em Nova York, chega em Xangai, qualquer lugar, Tóquio, o trem chega e a estação do trem do aeroporto é no terminal, junto do terminal. Não precisa, aí depende, tem trens e trens. Né? Nova York, por exemplo, o trem demora 1 hora do Kennedy até o Central Station. Melhor, às vezes, do que o trânsito. O carro demora mais, dependendo da hora. Agora, se for em Xangai, o mesmo trecho, a mesma distância é 10 minutos. Aí também melhor, mas não precisa também ser assim. Por quê? Porque eles botaram um trem que corre a 350 km por hora em flutuação magnética. Não, tá bom. O chinês tem dinheiro para isso, fez, legal. Sai do aeroporto, vai até o centro de Xangai em 10 minutos. Nota 1000. Agora, precisa ter o trem. Aqui não tinha essa previsão. Aí, na hora que o governo de São Paulo, anterior, foi completar o trem, foi negociar com a concessionária falou, não tem essa previsão aqui, não. Então, exigiu uma fortuna para deixar que o trem entrasse na área do aeroporto, chegasse no terminal de passageiro. Aí aceitaram a solução, que é aquilo que eu chamo da irracionalidade. É um vexame internacional. O passageiro internacional chega e fala, posso pegar um trem? Não, o trem é complicado. Complicado de que jeito? Melhor de carro engarrafado é. Por quê? A estação de trem está a 2 quilômetros do terminal. Aí fica difícil, né? Tem aquela estação bonita lá, né? Vazio! E cheio de carro lá chegando no aeroporto. Então, esse tipo de coisa precisa resolver. Estamos resolvendo, tal, vamos negociar duro agora e arrumar um jeito de chegar, estender esse trem mais 2 quilômetros, chegar lá no terminal. Em resumo, tudo isso faz com que o país, de fato, possa produzir mais e melhor. Coisa básica, alguém chega com a maleta puxando, mochila, o que for, tal, desembarcou, tal, pega o trem e chega no centro da cidade, está acabado, ou no Paulista, onde for. Faria Lima, etc. Muito bem. Vamos dar aqui um certo tempo para as perguntas. Obrigado, doutor. Henrique, eu vou sintetizar algumas perguntas aqui, para a gente poder atender mais rapidamente. Nós tivemos algumas perguntas dos coordenadores do Rio de Janeiro, o professor José Niemeyer, de Belo Horizonte, e o Márcio Salvato. A equipe atual do governo, boa parte foi até montada pelo senhor, essa equipe, e tem caminhado muito, parece, na discussão do que o senhor já começou a trabalhar no governo anterior, né, e disse bastante, com muita propriedade aqui, sobre reduzir endividamento, reforma da presidência, previdência tributária, política, redução do Estado, né, desburocratizações.
Eu acredito que o senhor acha que esse é o caminho, mas a pergunta é, o senhor acha, então, que a hora das reformas chegou, que assim, haverá apoio político, congressual, para a gente passar por essas reformas? Olha, eu acredito que sim. O fato é que pesquisas feitas aí por alguns institutos, não é uma coisa ainda, os maiores institutos, aí, Datafolha, Ibope, etc., não fizeram ainda essa pesquisa desta vez, mas as pesquisas feitas por algumas instituições, principalmente instituições financeiras, têm mostrado que, ao contrário do que... Você pega a Previdência como exemplo, ao contrário do que prevalecia na época que foi introduzida a proposta em 2016, naquela época, cerca de 71% da população era contra, né? A dó de 20% só favorável. Agora, 67% da população são favoráveis, segundo pesquisas de algumas instituições financeiras, que tem que ser ainda confirmado isso por grandes institutos. Mas há uma mudança, não tem dúvida. A população começou a entender que esse negócio não funciona. Segundo, esse governo foi um governo eleito, com uma plataforma, inclusive, de reforma na Previdência. Então, isso dá muito mais base eleitoral e condições, portanto, de aprovar a Previdência. O Brasil teria condições já de ter aprovado a Previdência há 2 anos atrás. Eu tinha voto contado, nós íamos aprovar a reforma da Previdência em 2017. Apesar de tudo isso, de pesquisa, dificuldade de opinião pública, etc. Não foi, porque houve as denúncias lá contra o então presidente e paralisou o Congresso. Depois teve a intervenção federal do Rio de Janeiro, pela crise de segurança no Rio de Janeiro, que também paralisou. Então, agora, de lá para cá, a situação evoluiu favoravelmente. Primeiro, é um governo eleito com essa plataforma. No início de mandato, é a época em que o governo está mais forte, início do primeiro mandato. Tá? Por que primeiro? Porque sempre existe a possibilidade de um presidente no Brasil candidatar à eleição. Né? Isso aconteceu com Fernando Henrique Cardoso, aconteceu com Lula, etc., etc. Aconteceu com a própria Dilma, que foi reeleita, apesar de depois sofrer o impeachment. Então, o fato é que existe aí esta predisposição favorável. Portanto, eu acho que é um momento em que se pode, sim, aprovar. Agora, é evidente que demanda articulação, liderança, organização, e etc. Eu acho que tem boas possibilidades, sim. Bom, obrigado. Tem aqui também a pergunta, a professora Paula Esteban, do Rio, ela pergunta, como o futuro dos negócios no Brasil, o senhor acha que se insere nesse contexto da revolução tecnológica global? O senhor falou um pouco das startups, como que isso pode ajudar a gente a ganhar produtividade no Brasil, nesse ambiente de empreendedorismo? Exatamente com essas reformas de aumento de produtividade. Primeiro, desde coisas óbvias, como eu mencionei, você vai conversar uma startup, perfeito. Em primeiro lugar, você precisa ter uma possibilidade de ir lá registrar a companhia. Você gasta 4 meses, dependendo do lugar. São Paulo era mais do que 101, chegou a ter 126 dias. Você gasta 4 meses para conseguir registrar uma empresa, antes de começar, já é um problema. Imagina o resto. Então, você tem que facilitar a vida de todos, abrir uma empresa rápido, pagar imposto rápido, uma lei trabalhista onde você pode ter funcionário, aí contrata prestador de serviço, contrata sócio, tem sócio, faz o que for, sem criar uma complicação trabalhista para qualquer coisa, mas uma coisa justa, óbvio, preservando situações de equilíbrio, mercado de trabalho, etc. Então, com tudo isso, mais questões, como eu mencionei, de transporte, etc., fazendo com que o país seja mais produtivo. Isso faz com que, havendo uma possibilidade de produzir no país, uma facilidade, você pode começar empresas novas, produzir, criar, etc. Existem alguns centros de tecnologia, nós estamos pensando em criar em São Paulo, em convênio com o governo federal, estamos trabalhando nisso, um projeto de, por exemplo, realocar o CEAGESP, o Centro de Produção, de Venda de Hortifruti Grangeiros, no Jaguaré, realocar isso para o Rodoanel, em algum lugar
do Rodoanel, ou numa rodovia saída e chegada em São Paulo, importante, para facilitar, inclusive, para todos, população e produtores e vendedores, e, ao mesmo tempo, liberar aquela área que poderia fazer alguns conjuntos também residenciais, mas, principalmente, fazer ali o que nós estamos chamando do Vale do Silício Paulista. Isto é, tem aqueles galpões todos ali que eles poderiam fazer comodatos para startups. E é uma localização muito boa para isso. Tá certo? Muito jovem, por na região ali, Leopoldina, certo? Aquela região toda ali. Agora, pode-se... Do outro lado do Rio, um pouquinho mais para cá, está a Universidade de São Paulo. Então, entendeu? Vocês aqui do IBMEC teriam também, saindo daqui, acesso rápido lá, etc. E é toda uma estrutura favorável. Então, nós precisamos criar condições. Desde isso que eu estou falando, coisas óbvias, tá certo? O espaço físico, aquilo que em inglês, criando aquilo que em inglês se chama do cluster. O que é cluster? Por que o Vale do Silício é um sucesso, entre outras coisas? Porque tem muita empresa de tecnologia ali. Então, é cluster, mão de obra, pesquisa, uma série de coisas, fornecedor, que está ali. Entendeu? No Brasil, nós somos especialistas em ir contra o cluster. Fazer coisa, por exemplo, você vai construir uma fábrica de automóvel, aí um estado que não tem nenhuma fábrica de automóvel, está a 2.000 quilômetros de distância do mercado consumidor, dá um bocado de incentivo fiscal, a fábrica coloca lá em cima. Está certo? A 2.000 quilômetros de São Paulo. Só que aí não tem fornecedor. Aí tem que levar os fornecedores, dar incentivo e construir fábrica de fornecedor lá. Aí não sei o quê. Aí funcionário. Eu fui visitar a fábrica. Fábrica moderníssima, beleza. Agora é o seguinte, fábrica de automóvel. Bom, mas aí chega... O fornecedor teve que levar de São Paulo. E aí ficou caro. Operário, a maioria foi de São Paulo também. Espera aí. E está isolado lá. Então... Agora, lá tem outros tipos de atividades que têm capacidade competitiva muito grande. Inclusive, tem lá um centro de startups interessante de tecnologia lá, porque isso aí tem espaço. Mas não para a fábrica de automóvel, pelo amor de Deus. Agora, é esse tipo de coisa que... Então, cria condições físicas, condições tributárias, trabalhistas, facilidade de produzir, elimina a burocracia, diminui o custo do dinheiro, entendeu? Faz as reformas básicas, com isso você tem condições maiores de produzir no país, criando condições adequadas. E uma última pergunta, mais sobre carreiras, até para os nossos alunos de graduação, aqui em São Paulo, Belo Horizonte, Rio. O senhor já passou pelo setor público, pelo setor privado, teve aí uma carreira extensa. Como que o senhor vê essa diferença entre o setor público e o privado? Como que o senhor, que dica o senhor daria para os nossos alunos de graduação que estão ali começando essa carreira, para saber para que lado eu vou, que momento que estando no setor privado que eu poderia ir para o setor público? Vou dar uma resposta prática, que vocês vão entender rápido. O que eu acho que é o critério básico de definição. Eu era presidente mundial do Banco de Boston. Morava em Boston, nos Estados Unidos. Depois comecei a passar metade do tempo em Nova York. Andava entre Nova York e Boston, ponte aérea. Mas era uma empresa privada grande, né? Tinha 22 milhões de clientes do mundo, presença em 32 países, empresa enorme. Para você ter uma ideia, só nos Estados Unidos nós tínhamos 450 mil empresas clientes. Muito bem. Eu saí de lá, passei uma via eleitoral rápida e fui convidado e aceitei, fui ser presidente do Banco Central do Brasil. A primeira pergunta que eu me fiz foi: eu sei como motivar alguém, sei como motivar alguém numa empresa privada, no caso, no Banco de Boston ou Bank Boston. E como é que eu vou fazer para motivar as pessoas no setor público, no Banco Central? Que é uma carreira, respeitados, técnicos muito bons, mas não pode dar aumento de mérito, não pode dar bônus, não pode dar incentivo do jeito
ficar progredindo, ficar ganhando cada dia mais e ganhar bônus quando tem desempenho excepcional, como é que você vai motivar o sujeito? Aí eu acabei descobrindo, tá certo? E no último dia que eu estava no Banco Central, formou uma fila de funcionários que estavam lá para se despedir de mim. E chegou um funcionário para mim e disse: presidente, eu vim me despedir e lhe agradecer muito, porque esta semana eu tive o dia mais feliz da minha vida. Eu falei: opa, que bom, por quê? Ele falou: olha, meu filho veio me dizer que estava muito orgulhoso do pai, porque na escola ele estava sendo elogiado pelos amigos, porque o pai dele trabalha no Banco Central e tinha ajudado a salvar o Brasil. Muito bem. Aí eu percebi que eu tinha entendido também qual é a motivação legítima e correta para o servidor público, o funcionário público, quem vai para o governo. Qual é? É a capacidade de influenciar o destino do país e dos outros. É o poder, em última análise, mas o poder para o bem, fazer a coisa certa. E isso é uma gratificação enorme. Eu, até hoje, encontro pessoas que me agradecem. Por exemplo, eu, sábado, fui no barbeiro, cortei o cabelo e tal. Então, aí cheguei, tinha um grupo de clientes da barbearia que estava ali esperando, uns 4 ou 5, que eu não conhecia, nunca tinha visto. Os caras, para falar com o senhor perfeitamente. Chegaram para mim e disseram: queremos agradecer o senhor e tal, por tudo que o senhor fez pelo Brasil, etc. Por tudo que o senhor proporcionou oportunidade para nós, para os nossos filhos. Isso dá uma gratificação muito grande. Você tem o poder de influenciar muito a vida das pessoas, e influenciar para o bem. Por outro lado, é normal eu encontrar ex-funcionários do Banco de Boston que me diziam: quero agradecer ao senhor, que foi o período também mais feliz da minha vida, onde eu cresci muito, etc. E aí era outra motivação, né? Era um ambiente de trabalho muito bom, etc. E ganhava bem, era bem remunerado, era bem treinado, e etc. Então, eu também recebo, todo dia eu encontro pessoas que são ex-funcionários do Bank Boston. Então, aí são motivações diferentes. Aí eu acho que a resposta objetiva a essa pergunta está em cada um. O que te motiva mais? Você quer ser bem remunerado, ganhar cada vez mais, e é essa a sua prioridade número 1, então, no setor privado. Não vai para o governo pensando nisso, que isso vai dar errado. Tá certo? Não vai para o governo achando que o que você vai fazer lá é ganhar muito dinheiro. Não. Lá não ganha. Do jeito honesto, não. Então, é por aí. Agora, então, se você quiser ter poder de influenciar as vidas das pessoas, então vai para o governo. O governo oferece também uma outra questão, que é a estabilidade, né? Então, é muito discutido isso hoje em dia, inclusive. Muita gente propõe até, de vez em quando, eu não acho que voa no Brasil, não, mas o governo, o funcionário público tem estabilidade. Então, também é uma outra coisa que as pessoas também gostam. Não, espera aí, eu tenho não só a capacidade de influenciar a vida dos outros, mas ter um salário bom, tal, e que eu não é para ganhar muito, ficar rico, mas também me dá um bom salário, um bom padrão, e eu estou garantido. E também é uma outra boa forma de entender o problema. Capacidade de influenciar a vida das pessoas, poder para isso e estabilidade. Tal. Nem todos têm estabilidade, mas é uma possibilidade. Setor privado, você pode ser demitido a qualquer hora. Pode ir para baixo na carreira. Por outro lado, você pode também chance de ganhar mais. Então, esse é, digamos, o chamado trade-off, né? A questão. Agora, cada um tem que fazer uma pesquisa interior. Eu, por exemplo, vou contar uma história para vocês. Quando eu estava terminando meu curso de mestrado, eu fiquei nessa dúvida. O que eu vou fazer? Recebi uma proposta do BNDES. Boa, era um salário até bom, salário de entrada bom, dava estabilidade. Eu fiquei tentado por aquilo. Por BNDES e tal. E recebi uma outra oferta diferente, que nós não falamos aqui, que é
É a academia, isto é, dar aula. Eu fui convidado para dar aula no meu curso de mestrado, de finanças. Eu fiquei até muito interessado, gostei desse negócio. E tinha lá uma possibilidade também do setor privado. Uma empresa do setor privado que fez um cargo bom, um salário bom. Num primeiro momento, eu aceitei o cargo de professor. Queria ser professor, ensinar, ter essa oportunidade e tal. Aceitei. Depois achei que concluí que não era a linha, porque, inclusive, eu não tinha experiência nenhuma. Tinha acabado de formar. Mas tem gente que acabou de formar e são grandes professores. Mas aceitei. Na época, eu tinha uma namorada, que a namorada resolveu brigar comigo. Falou, não, você não se interessa por dinheiro? Para mim, o padrão de vida é importante. Você não se interessa por dinheiro, aceitou um cargo lá, tal, vai ganhar ali e tal. Brigou comigo. Não, tá bom. Bem. Temos visões diferentes. Aí, eu recebi um convite para ir trabalhar no Banco de Boston. Resolvi, aí fui lá conhecer o banco. E gostei do lugar. Me senti bem lá dentro, motivado, trabalho interessante, trabalho com possibilidade de aprender muito. Mas era assim, o salário era assim. O professor era aqui, esse que eu tinha escolhido. O do BNDES era aqui. Dessa empresa privada nacional era aqui. E eu aceitei um salário aqui no Banco de Boston. Aí todo mundo olhou para mim, meus amigos, e falou, ficou maluco? Agora que eu não entendi mais nada da sua lógica. Eu falei, é muito simples. No Banco de Boston, primeiro que é um lugar que eu estava me sentindo bem, o trabalho era muito importante. Entrei no lugar, gostei. Me senti bem lá dentro. Bem, bom. Segundo, motivante. Terceiro, falei, vou aprender muito. E aí vem, esta empresa privada que oferecia mais. Daí, alguns anos, quebrou. Eu não tinha previsto isso, mas acertei, né? Não sei como, às vezes a gente tem percepções instintivas que a gente, subconsciente, que a gente não racionaliza. Bom, foi uma boa decisão, porque a empresa quebrou e quem estava lá teve dificuldade. BNDES, tudo bem, estava lá, tal. Seria uma boa carreira acadêmica também. Só que, evidentemente, aí eu vou dar uma última história para vocês. Eu comecei a trabalhar no banco aqui, tinha um companheiro de trabalho que já estava no banco já há mais tempo, já era diretor, muito inteligente. Eu comecei no Rio de Janeiro, estudei aqui, São Paulo, fiz curso aqui, engenharia, etc. Depois fazer mestrado no Rio, comecei lá. Aí, um dia, fui visitar um cliente, já no Banco de Boston, evidente, então, e estava voltando do cliente. Pouco depois do almoço, tinha almoçado com o tempo. Encontrei esse camarada chegando no banco, no meio da rua, Avenida Rio Branco ali, encontrei esse colega de trabalho, que era mais experiente, era diretor, ele virou para mim e falou, olhou para mim e falou, você está bêbado? Bêbado? Não, por quê? O que você foi fazer? Por que você acha que eu estou bêbado? Não, você está eufórico. Foi, mas por causa disso você está bêbado, para ficar eufórico? Aí ele falou, o que você foi fazer? Eu falei, estava visitando um cliente tal, assim. Ele arregalou o olho, olhou para mim e falou, você vai ser presidente do banco. Estava certo, não? Eu fui. A questão é o porquê. Por que ele disse isso? Pelo meu entusiasmo no trabalho. Então, isso é fundamental. Você tem que sentir a motivação. E aí as motivações variam muito. Só para encerrar, eu encontrei uma moça, agora uma senhora, um dia desses, e eu estava em Ribeirão Preto, lá, fazendo uma palestra, não sei o quê, ela chegou para mim e disse, já trabalhei com o senhor. Eu falei, que beleza, tal, tudo bem? Ela falou, eu trabalhei no Banco de Boston, aqui em Ribeirão Preto. Que bom. Aí, depois do Banco de Boston, depois que eu saí do banco lá, aí o banco acabou juntando com outro, né? Foi parte de um outro, virou um outro grande banco lá, acabou vendendo a operação brasileira, depois voltou. Aí ele falou, e aí eu estava no banco, aí depois fui trabalhar em outro banco, um grande banco nacional, etc. Falei, como é que foi a experiência? Trabalhar lá no Banco de Boston. E aqui, ela virou,
Uma visão talvez um pouco radical, mas ela virou para mim e falou o seguinte: olha, no Banco de Boston nós éramos princesas. Agora, nesse outro banco que eu fui trabalhar depois, nós éramos escravos. Essa é a diferença. Como é que a pessoa se sente. Obrigado, vamos em frente e sucesso a todos aí. E vamos... Obrigado.